Essa noite eu gostaria de estar falando sobre algo muito importante, é óbvio. A palavra de Deus, ela na sua totalidade, ela é importante em todos os, aleluia, em todos os momentos. Amém? Não há distinção de momento melhor ou pior. Quando nós pregamos a palavra de Deus, ela vem de encontro aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 29. Glória a Deus. Mateus 22, 29. Eu vou iniciar lendo 3 versículos. Você abra só em Mateus, amado. Os outros eu vou ler, se você quiser anotar e depois você lê em sua casa, para confirmar a veracidade daquilo que vai ser falado. Você tem todo o direito. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 29. Jesus, porém, lhe respondeu: este é o vosso erro, não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido, Pai amado, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, através de tudo aquilo que nós fizermos essa noite. Já começamos orando, começamos também louvando ao Senhor, e agora queremos glorificá-lo através da Tua palavra, que eu tenho certeza que virá de encontro aos nossos corações e às nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, o nosso coração, para que a semente caia em terra fértil e venha germinar e venha dar frutos para o Teu reino, Senhor. Então, Deus, fortalece o que está fraco, levanta o que está caído, o que está prostrado, e que o Senhor venha falar de forma sobrenatural aos nossos corações e às nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Amém? Em Mateus 28, 29, como eu li, Jesus respondeu: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em Oséias 4:6 diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Amém? Então eu gostaria de estar falando essa noite sobre o analfabetismo bíblico. Muitas vezes nós temos todo o conhecimento humano, mas em relação à Bíblia nós somos muitas vezes analfabetos. Desculpe a expressão, não quero ofender ninguém, mas muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer falar. Aqui o próprio Jesus está falando, e Ele está falando ali com os saduceus. Os saduceus é uma linha dos judeus, que tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os escribas, e os saduceus eram aqueles que não criam na ressurreição. Tanto que nessa parte, irmão, eles estão tentando pegar Jesus, fazer uma pegadinha com Ele em relação à ressurreição, e Jesus dá uma resposta maravilhosa em relação a isso. E daí ele fala assim: olha, vocês fazem essa pergunta, sabe por quê? Porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque a Bíblia já havia dito que Jesus ressuscitaria, e também a nós, naquele grande dia. E também a Bíblia fala sobre o poder de Deus, sobre a ação do Espírito Santo de Deus. E aqueles homens ali tentando indagar a Jesus, tentando fazer uma pegadinha para deixar ele numa situação difícil, Jesus fez essa colocação em que eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Já em Oséias fala que o povo estava sendo destruído porque lhe faltava conhecimento. E onde que nós buscamos conhecimento?
Em quem nós buscamos conhecimento, senão na palavra de Deus? Então o povo estava perecendo, porque estava deixando de lado tudo aquilo que Deus havia falado através de Moisés, através dos profetas, porque aqui está falando sobre o livro de Oséias. Então, antes de Oséias vieram outros profetas, vieram outros líderes e assim por diante. E ali a Bíblia fala assim: olha, vocês estão sendo destruídos porque falta o conhecimento. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala que ele chegou não somente em palavra, ou seja, a ministração da palavra, mas também no poder de Deus, no poder do Espírito. Então você pode reparar, amado, que o conhecimento bíblico, a palavra, ela está atrelada ao mover de poder do Espírito Santo. Então nós temos que estar atento a isso. E nós olhamos de uma forma geral, e nós vemos que o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que ele prezava esse tipo de atitude. Ele não só pregava a palavra, como também ensinava. E a Bíblia fala que ele arrazoava, ou seja, ele colocava em pauta muitas vezes as dúvidas das pessoas, para que essas dúvidas fossem sanadas. Então ele não estava ensinando nem exortando, ele estava arrazoando, ele estava conversando com as pessoas a quem ele estava querendo levar a palavra de Deus, colocando muitas vezes, amado, nós, como servo de Deus, temos a dificuldade como se diz, agora me fugiu a palavra, meu Deus, defender a nossa fé. Há uma dificuldade muito grande, irmão. Nós conhecemos a palavra de Deus até muitas vezes de uma forma genérica, superficial, e nós temos que conhecer a Deus, a palavra de Deus, na profundidade. Então muitas vezes nós não temos condições, porque não lemos, porque não estudamos, porque não conhecemos a palavra de Deus. Muitas vezes nós nos encontramos em um laço, muitas vezes colocado pelo inimigo, porque olhando para a palavra, irmão, a gente vê que os saduceus, eles queriam colocar Jesus no laço, para tentar de alguma forma persuadi-lo, ou então enganá-lo. Mas Jesus jamais poderia ser enganado, porque ele criou a palavra junto com o Pai. Então não tinha jeito de tentar pegar Jesus. Então muitas vezes, amado, o inimigo ele levanta, porque muitas vezes coloca pessoas no nosso caminho e fala assim: mas por que isso, aquilo e aquilo outro? E começa a indagar muitas coisas, por que isso acontece nos dias de hoje? Por que isso acontece? Por que tem gente que morre? Por que criança morre? Por quê? E a pessoa começa a falar um montão de coisas, e as pessoas não têm um subsídio bíblico para poder enfrentar muitas vezes as colocações que são colocadas diante delas. Então a palavra aqui ela é bem clara, que o fato de não conhecer as Escrituras e o poder que há nela é o que levava o povo ao erro. Então nós, amado, como servos do Senhor, nós temos que saber que Deus, Ele quer nos preparar para algo muito maior do que nós pensamos. E o que a gente vê hoje, irmão, a gente vai ver uma série de coisas aqui que eu vou colocar em pauta, que nós vemos nos dias de hoje, e nós precisamos lutar contra isso, porque Deus quer preparar a tua vida. Muitas vezes você não compreende, e não é necessário muitas vezes nós compreendermos, basta apenas nós acreditarmos naquilo que Deus tem falado. A falta de conhecimento nos leva a algumas atitudes. Primeira delas, ter conclusões erradas e precipitadas. Tem pessoa que interpreta a palavra de uma forma errada, irmão. Ela se precipita muitas vezes, ela erra por falta do conhecimento da palavra. Tem pessoa que pega um versículo bíblico e faz desse versículo bíblico até mesmo uma doutrina. E muitas vezes não quer falar com a gente. Tem hora que Deus ele é específico com as coisas, e nós precisamos entender isso. Então, para nós não termos conclusões erradas e precipitadas, nós precisamos nos chegar mais às coisas de Deus, que é a palavra do Senhor. Leitura bíblica não se faz só quando está na igreja. Nós temos que começar a ler a Bíblia na nossa casa, para começarmos a entender o que Deus quer falar com a gente.
Se houver dúvidas, anotamos, perguntamos para aqueles que sabem um pouco mais do que nós. Eu tenho certeza que há pessoas que sabem mais do que eu. Eu também sei que muitas vezes eu sei mais do que outros, e os outros sabem mais do que os outros, e assim sucessivamente. É uma escada, irmão. A gente vai aprendendo, vai ensinando. Então a gente vê aqui, amado, que quantas pessoas têm tomado conclusões erradas e precipitadas na sua vida, porque não conhecem a Bíblia, não conhecem as promessas do Senhor, não conhecem a palavra de Deus, não têm afinidade com a Bíblia, irmão. E não ter afinidade com a Bíblia é um grande erro para o cristão. O cristão ele tem que ter afinidade. Jesus falou, Osés falou, Paulo falou, que na realidade o que foi ministrado não foram palavras persuasivas, e nós vamos ver isso, sabedoria humana. Então nós temos que ter ciência de que quando tomamos conclusões erradas e precipitadas, isso demonstra a nossa falta de intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é clara, ela é um caminho. Seguiu ela, irmão, está no caminho certo. Mas precisamos aprender, e muitas vezes as pessoas falam coisas erradas, ministram até coisas erradas. Muitas vezes a gente escuta pessoas falando coisas que não condiz com a palavra de Deus. Por que isso acontece? Muitas vezes a gente vê, de vez em quando até eu mesmo erro, porque eu também não sou infalível, mas tem hora que a pessoa ela não conhece, ela só ouviu uma frase, e de repente ela pega aquela frase, ela não vê o contexto da frase, e ela lança no meio da pregação, e de repente aquela frase não é aquilo que quer dizer, e de repente acontece tantas coisas, a gente vê, irmão, tantas coisas acontecendo no meio da igreja, pessoas sendo enganadas, usurpadas, porque elas não entendem a palavra de Deus. Então, amado, o conselho que eu te dou essa noite: se chegue mais às coisas de Deus, leia mais a Bíblia, busque mais as coisas de Deus, compreenda. Hoje nós temos várias coisas que podem nos dar suporte para entender as coisas de Deus. Nós temos comentários bíblicos, nós temos a própria internet também com sabedoria, que tem uns comentários que só Jesus, que o pessoal faz. Mas a gente tem que, há comentários que são bons, que a gente pode ter, comprar, adquirir, para a gente ter suporte para entender mais a palavra de Deus. Não queira entender a palavra de Deus com a tua sabedoria humana. Você pode criar alguma coisa errada para a tua vida, e isso pode ser errado para ti, e pode precipitar a tua vida em alguma coisa. Então muitas vezes a gente não pode ter uma amizade colorida com Jesus, não dá para ter amizade colorida. Sabe, meu amiguinho, o relacionamento que nós temos que ter com Jesus é algo que é profundo no nosso coração, tem que estar lá dentro, irmão. Aleluia. Não dá para você ser mais ou menos assim, sabe aquele negócio assim, eu tenho uma amizade mais ou menos com Jesus. Segundo posição, a falta de conhecimento nos leva à visão distorcida do Evangelho. As pessoas não entendem o que o Evangelho está falando, irmão. Por que Jesus te chamou? Qual é a tua função no reino? O que você tem que fazer? Qual é a missão tua como resgatado de Deus? O que você tem que fazer? Então muitas vezes, amado, nós temos uma visão distorcida do que é o Evangelho. E nós temos visto hoje, através de televisão, através de várias coisas que aparecem em televisão e mídia televisiva, impressa, o que for, meio rede social, tem uma série de coisas, a gente vê uma visão distorcida do que é o Evangelho. Uns são radicais ao extremo, e o radicalismo, irmão, não é do Senhor. Você ser radical demais, há uma diferença muito grande de você ser bíblico e você ser radical ao extremo. O radical extremo, ele é o acusador, é o fariseu. O fariseu acusava, ele queria pegar Jesus de qualquer jeito. Quem foi para cima de Jesus? Quem maquinou tudo o esquema para pegar Jesus foram os fariseus.
doutores da lei. E o próprio Jesus fala assim: ó, o que eles falam, vocês fazem, mas o que eles fazem, vocês não devem fazer. Porque eles eram radical na doutrina, mas eles não viviam a doutrina. Tem gente, irmão, que é radical no falar, mas não vive o que fala. Então nós temos que ter um equilíbrio bíblico, teológico, para poder entender qual é a visão do Evangelho para as nossas vidas no dia de hoje. Hoje eu estava falando com a minha mãe, ela tem o hábito de vez em quando de assistir uns programas evangélicos, só que na televisão quem passa, irmão, durante a semana? Eu não tinha carro, agora eu tenho 2. Eu não tinha casa, agora eu tenho 3. Eu estava desempregado e agora eu tenho um emprego. Aí o que acontece? As pessoas acham que o Evangelho, ele vai nos levar às coisas materiais? Vai. Mas lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 33, fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que são as materiais vos serão acrescentados. Então o foco mudou, irmão, nos dias de hoje. Hoje o foco são coisas materiais. Por que a nossa igreja hoje, numa quarta-feira, tem aí 15, 20 pessoas? Porque nós não pregamos o Evangelho que o povo quer escutar hoje. Estou falando isso porque eu sou pastor da igreja, porque é uma realidade, irmão. Aqui eu não preciso fazer a campanha do mar que vai se abrir, porque o mar já se abriu para mim. Eu sou servo do Senhor. Talvez eu não tenha recebido agora, mas o que eu preciso Deus vai me dar, porque Ele é Senhor da minha vida e Ele sabe o que eu preciso. Então a visão deturpada do Evangelho, irmão, tem levado pessoas a viver um Evangelho que não é verdadeiro, onde as preocupações não estão mais em buscar a Cristo, mas sim as coisas. Então a visão deturpada do Evangelho, irmão, ela tem que cair por terra em nome de Jesus. E isso só vai acontecer quando a gente tiver base bíblica, conhecimento da palavra. Então, hoje, irmão, tem várias coisas que são feitas na igreja que não são de Deus. Por que não são de Deus? Porque não estão embasados na palavra do Senhor. Então, quem tem conhecimento bíblico não tem uma visão distorcida do Evangelho. Por que Jesus te chamou? O que Jesus quer da tua vida? Qual é o projeto de Deus para você? Então eu tenho que ter Então, o Evangelho, irmão, ele não é o extremo de você não cortar o cabelo. Há pessoas, irmãos, que por fora são maravilhosas, mas por dentro precisam ser tratadas. Por quê? Porque não conhecem a verdadeira visão do Evangelho. Quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e a transformação começa no interior. Só isso que nós precisamos. Isso é o que Cristo quer fazer, irmão. Porque a Bíblia fala que Deus vem buscar uma igreja reta, irrepreensível. Isso demonstra o que? Caráter transformado, conhecimento da causa da Bíblia. Não é aquela emoção, aquela coisa momentânea. Tem coisa que a gente vê. Quantas pessoas já entraram aqui nessa igreja aí e ficaram um ano aqui e hoje estão no mundo? Foram momentos, coisas momentâneas. Deus, Ele quer para você algo eterno. O relacionamento de Deus com a igreja é eterno.
mas só entendemos essa eternidade de relacionamento quando compreendemos o que é o Evangelho. Jesus falou que veio pregar o Evangelho, as boas novas, para a salvação e arrependimento. Então não adianta entrar na igreja e não se arrepender. Não adianta buscar Cristo se não houver arrependimento dentro de si. Não adianta, irmão. Não adianta a gente falar que está vivendo com Jesus se não há mudança de vida. Jesus quer mudar a nossa vida. Jesus quer mudar a nossa história. Jesus quer mudar o nosso estado de pecado para remido por Ele. Outra coisa, a falta de conhecimento nos leva a seguir falsas doutrinas. Existem várias pessoas, irmão, que eles se acham, alguns se acham o Cristo e pregam que são o Cristo. Outros acham que não há pessoas acima deles. Uma vez eu tinha uma querida que congregou comigo, que ela chegou e falou assim para mim: pastor, eu não vou continuar com o senhor. Eu falei, mas por quê? Já estava com a gente uns 3 anos mais ou menos, não aqui. E ela falou assim: é porque Deus falou comigo que acima de mim só vai ter Ele. Eu falei, irmã, já começou errado. Já começou errado. Quer dizer, o que ela tentou fazer, não conseguiu fazer. Graças a Deus não se desviou, está na igreja. Mas isso seria, um falso pensamento. Aquele que pensa que não vai ter alguém, eu tenho que ter uma cobertura, eu preciso ter alguém orando por mim, intercedendo pela minha vida, me mostrando muitas vezes a direção. Você, como eu sempre digo, você não é uma ilha. Você não pode ficar solitário no meio do mar. Você tem que ser um continente ali, um montão de terra junto. Você não pode ser uma ilha no meio do mar. Então, a falta desse conhecimento nos leva a seguir falsas doutrinas, que são essas que muitas vezes nós vemos por aí, em que você não pode ficar doente, que senão você está em pecado. Uma vez disse que o irmão espirrou, o outro falou saúde, e ele falou, está amarrado, em nome de Jesus. Porque ele fala que a doença não pode. Coitado de Timóteo, coitado do próprio apóstolo Paulo, que tinha dificuldade de ver, talvez pelo encontro que ele teve com Cristo na estrada de Damasco. Ele falou, eu escrevi com a minha própria mão, escrevi com letras grandes. Então, esse evangelho, irmão, o que a gente tem que ter é sabedoria, zelo pelo templo do Espírito Santo, amém? Então, se eu tenho zelo pelo Espírito Santo, eu vou cuidar da minha vida, porque eu sou o templo dele. Então, se eu ingerir ou fizer qualquer coisa que destrua o templo do Espírito Santo, eu estou pecando e errando. A única coisa que eu preciso fazer é a coisa certa. E nós sabemos muito bem o que faz bem para a gente ou não faz. Se você botar a mão no fogo não queima, tu não sabe o que faz mal, tu vai colocar a mão no fogo? Não. Então se você sabe que alguma coisa te faz mal, não faça. Não ingira. Eu comer muito chocolate para mim não faz bem, então eu não posso comer muito chocolate. E assim, sucessivamente, vai fazer mal para o meu corpo. Eu sou templo do Espírito Santo. Então eu tenho que ter cuidado comigo. Eu tenho que ter cuidado com o que destrói o meu corpo. Está me levando a pecar. Por quê? Porque eu sou templo. Deus não habita nessas 4 paredes, irmãos. Deus habita em nós através do Espírito Santo. Aleluia. Então, em Gálatas 1:9, a igreja de Gálatas estava passando por uma batalha uma batalha de palavra, de entendimento. E Paulo fala assim para eles, em Gálatas 1:9: se pregarem um evangelho diferente daquele que já foi pregado, essa pessoa seja considerada maldita. Então não podemos pregar algo que não está na Bíblia. E nós temos um montão de seitas, várias seitas que pregam aquilo que não é bíblico. Eles criam o seu evangelho, ou criam sua história,
E o apóstolo Paulo fala isso, ó. Se alguém pregar um evangelho contrário ao que já foi pregado, que é a Bíblia aqui, ó, seja considerado maldito. Então, se alguém vier com alguma doutrina diferente, irmão, a gente tem que repreender e não aceitar em nossa vida em nome de Jesus. Por isso que as pessoas são enganadas. Eu me lembro uma vez um rapaz que se batizou com a minha esposa, ele se deixou de ir para a igreja e entrou para uma seita. Uma seita que guarda o sábado. E eu fiquei pensando assim: puxa vida, ele não entendeu a mensagem, ou não explicaram para ele, porque Jesus não guardou o sábado, irmão. Os apóstolos não guardaram o sábado, e Jesus ainda fala assim: eu sou o sábado. Jesus curou no sábado, Jesus ministrou, pregou no sábado. Então de repente ele largou a igreja que ensinava. Por que a gente prega a verdade? Por que você disse que você prega a verdade? Porque eu prego o que está na Bíblia, irmão. Eu não prego nenhum conhecimento particular meu, eu prego o que está na Bíblia. E nós cremos que a Bíblia é manual de regra e fé para as nossas vidas. Não pregamos religião, pregamos a Cristo, pregamos a Deus. Então, muitas vezes a pessoa, por falta de conhecimento da palavra de Deus, aceita algumas coisas que não são bíblicas. Isso, irmão, muitas vezes leva a pessoa a ir para falsas doutrinas, falsos entendimentos. Uma vez, tinha uma igreja que fundaram lá na minha rua, lá perto onde eu morava, no Guarujá, que o pessoal chamava ele dos lava-pé. E eles, cada um saiu de uma igreja revoltada e criaram uma igreja. Isso é terrível, né? Você sair brigado de um lugar e querer montar outra coisa. Conserta o que você fez, depois você vai e faz a obra de Deus. Então era um montão de pessoas tudo revoltada. Aí eles tinham raiva de pastor, porque os pastores não deram oportunidade para eles. E eu entendo por que não deu. Porque os caras não era fácil, né? Aí o que aconteceu? Eles falaram: não, pastor é Jesus Cristo. O único pastor é Jesus. Eu creio que Jesus é o nosso grande pastor. Mas o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele fala sobre os 5 dons ministeriais, que é o apostolado, o evangelista, profeta, pastor e mestre. Está lá. Aí eu falei com o irmão que era amigo de um desses rapazes, e ele questionou ele: mas Paulo fala que Deus separou pessoas para serem pastores, está na Bíblia. Aí ele falou assim: nossa, mas esse Paulo é mentiroso, hein? Ou seja, uma coisa sem nexo. Ele pegou todas as cartas de Paulo, rasgou e jogou fora, porque ele falou que Paulo era mentiroso. Então você vê, irmão, que a falta de conhecimento leva à heresia, leva a falsas doutrinas, e nós precisamos nos deixar chegar a Deus. Eu, quando me converti, eu falei assim: eu vou comprar uma Bíblia e vou ler, e se essa palavra for verdade, eu vou seguir ela. Estou aqui até hoje, porque a palavra de Deus é a verdade, e acabou. Eu li, eu busquei, eu me empenhei para que eu pudesse saber se a palavra de Deus realmente era verdade. A falta de conhecimento nos leva a não viver a totalidade das promessas. Deus prometeu muita coisa para a gente. Segundo os estudiosos, eu não contei, mas diz que tem cerca de 8.000 promessas na Bíblia. É promessa para não acabar mais. Essas promessas não foi feita para o povo apenas daquela época, foi feita para você também. Então, para a gente poder entender as promessas de Deus, viver essa totalidade da promessa de Deus, nós temos que ter conhecimento bíblico. E nós vamos ver o porquê no final. Porque o conhecimento leva-nos a algum lugar. Então, muitas vezes a pessoa
vive um momento legal, vive um momento ruim. Há uma diferença, irmão, de viver um momento ruim e viver um momento de provação de Deus na nossa vida, para Deus testar a gente, como Deus testou um montão de gente. Deus testou, não testou? Deus não podia colocar um sinal, lá um giroflex na árvore que Eva pegou o fruto, que não é a maçã, tá, irmão? Tem gente que fala assim, a maçã. Não era maçã, era um fruto, não disse qual o fruto que era. Ele não podia colocar lá, na hora que chegasse perto, levantava, né? Arame farpado e buzina, Ali Deus deu o caminho para Adão e Eva. Muitas vezes Deus dá o caminho para a gente ser abençoado. Eles seriam abençoados, irmão, se você quer saber, eternamente, se eles escutassem a Deus. Se eles escutassem a Deus, eles estariam vivos até hoje. Você acredita nisso, irmão? Que ele ia estar vivo? Por quê? Porque havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra árvore qual que era? A árvore da vida, irmão. Então ele ia lá, comia da árvore da vida e ficava vivo. Era para viver até hoje. Mas a desobediência levou eles à morte. Primeiro a morte espiritual, o afastamento eterno de Deus. Depois a morte física, porque daí o homem passou a ter um limite de viver. Isso por causa da desobediência. Então, muitas vezes Deus quer provar a gente mesmo, quer ver até onde a gente vai. Obviamente que não é o pensamento de ter que sofrer para ser purificado, não é isso. Mas muitas vezes Deus quer mostrar aquele negócio assim, que Deus fala para você, faz isso. Aí tu fica, mas Deus, não é de Deus. É que nem eu contei o testemunho, Deus falou para mim, dá R$50, na época era muito dinheiro, irmão. 50 era dinheiro para chuchu. Falou, dá R$50 para missões, e eu tinha 70 no bolso. Fiquei, não, que é isso, Deus, não pode dar 20. Fico 50, dou os 20, não deixo de ajudar. Deus falou assim, não dá os 50, cara. Tu não confia em mim? Poxa, mas ainda falta um tempo até eu receber. Entrega os 50, meu. Essa cabeça dura, dá lá os 50, não acredita em mim? Eu dei os 50, no outro dia eu ganhei 10 vezes mais do que eu dei. Eu ganhei R$500 no outro dia, e era muito dinheiro. Ainda abençoei outras pessoas que trabalhavam comigo. Então Deus muitas vezes, irmão, Ele faz isso para ver até onde a gente vai, para ver até onde a gente acredita, para ver se o que a gente fala é verdade. Tem hora que a gente fala assim, olha, Deus pode mudar você, mas a pessoa assim mesmo não muda. É aquela conversa, Deus pode te curar, mas você nem ora pela tua cura. Eu não sirvo a Deus se Ele me curar, eu sirvo a Deus porque Deus é Deus. Mas eu falo, Deus, se o Senhor quiser me curar, me cura, eu quero. Não penso duas vezes, se Deus perguntar, tu quer? Vai agora. Mas também eu não sirvo a Deus porque se Ele vai me curar ou não. Mas muitas vezes eu oro pelos enfermos, e oro por mim também, irmão. Se Deus quiser me curar, Ele me cura. Se Ele não quiser, glória a Deus, vou continuar servindo a Ele com alegria. Então nós temos que aprender a viver a totalidade das promessas. Então a falta de conhecimento, irmão, muitas vezes a gente vai aconselhar uma pessoa, a pessoa chega para ti e fala assim, ai pastor, estou passando por isso, passando por aquilo, e daí tu fala assim, faz assim, faz assado, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, segue esse caminho, busca a Deus, ora, consagra um pouquinho mais, entenda o que a Bíblia quer falar para você. Aí o que acontece? A pessoa vira as costas e faz tudo ao contrário. Aí não consegue ver as coisas de Deus, irmão. Não vai ver, de binóculos ainda, virado ao contrário, que deixa mais longe ainda. Nós precisamos entender o que Deus quer para nós. E isso está atrelado ao entendimento da Bíblia. Bíblico. Então tem coisa, irmão, que as pessoas fazem por aí que não existe. Não tem mais. Tem coisa que foi específica para aquela época, só que a gente não entende. Tem coisa que foi específica mesmo, irmão. Tem várias coisas. Uma vez eu estava debatendo, arrazoando, conversando com vários pastores, mais velhos do que eu até. E quando entrou naquela parte dos levitas, aí, meu irmão, daí pegou, porque eu falei assim, olha, nós não vivemos mais na época de levita. A pessoa, não, mas levita, não é. Jesus não veio da tribo de Levi. Jesus não era levita, irmão. Jesus, ele vem da ordem de Melquisedeque.
E é dessa ordem que nós fazemos parte. Na realidade, os músicos não cantavam para ninguém. Os músicos cantavam para Deus. Então a gente toca aqui, a gente usa até expressões erradas, que fala assim: vamos levar o povo à adoração. Eu não tenho que levar o povo à adoração, eu tenho que adorar a Deus. Eu não estou aqui para levar ninguém a lugar nenhum, irmão. Quem leva é Deus. Está na Bíblia, tu já viu lá? E os levitas cantavam para os sacerdotes. Está lá? Eles tinham o turno de adoração, o povo entrava para adorar. Então aqui o grupo de louvor não tem que levar ninguém à adoração. Por quê? Ele vai adorar junto com você. A única coisa que ele vai tocar, para trazer o quê? Uma harmonia de adoração. Amém? Então são coisas que são claras na Bíblia, que nós precisamos entender. Jesus jamais poderia ser sacerdote naquela época, segundo a ordem que existia. Primeiro, ele não vinha da tribo de Levi. De onde que ele era? Da tribo de Judá. Então ele já não podia ser sacerdote, porque sacerdote só da tribo de Levi. Apesar que a sua mãe, os parentes da sua mãe, eles eram da tribo de Levi. Mas João, porque a mulher naquela época, irmão, quem criava o filho era o pai, não era a mãe. Era uma sociedade, um ensinamento patriarcal. Hoje não, quem ensina as crianças não é a mãe? Porque a mãe fica mais com os filhos do que o pai. Mas naquela época quem ensinava o filho era o pai. Tanto que José que ensinou Jesus. Tanto que ele tinha a mesma profissão que o pai. Ele andava com o pai. Só que o pai, ele era da tribo de Judá, da qual era a raiz de Davi. Davi era da tribo de Judá. Então, pela promessa que estava na palavra de Deus, a promessa de que o Messias viria da descendência de Davi, ele jamais poderia vir da tribo de Levi. Por isso que Hebreus fala que o sacerdócio levítico foi transitório, foi algo terreno, uma preparação para o sacerdócio espiritual. E Deus fala que Ele busca pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então a gente pode ver claramente, se a gente for estudar isso, irmão, os erros de conhecimento que hoje existem na própria igreja. Você nunca viu chamar aqui os músicos adoradores de levita, viu já? Por quê? Porque é um termo errado. Você nunca vai ver eu chamar. Eu até entendo quando eu vou numa igreja, alguém fala assim, por favor, os levitas, eu entendo que é o pessoal que toca. Mas se a gente for olhar a raiz de tudo isso, não é o modo certo de chamar. Nós temos que adorar a Deus todos juntos, não tem melhor. Por isso que tem gente fazendo show, irmão. Por isso tem gente que cobra para cantar. Porque eles pensam que eles têm que levar o povo a adorar. Na realidade, a gente tem que adorar o povo junto. Os levitas entravam no templo e adoravam a Deus. Eles não adoravam, não faziam uma apresentação lá dentro lá. Os sacerdotes sentavam, os levitas que não estavam trabalhando sentavam, e eles iam lá e cantavam, não. Eles entravam no templo e a única coisa que eles faziam, eles adoravam a Deus. Aleluia. E quando nós fazemos isso, irmão, de todo o nosso coração, Deus, Ele responde à nossa adoração. Aleluia. Você entendeu, amado? Tem tantas coisas que a gente pode conversar em relação a essas coisas, assim, de erro teológico, de interpretação. Só que isso a gente só vai, não dá para me pregar aqui. Meu Deus, se eu fosse falar aqui, se eu fosse buscar as coisas que tem, as coisas que o pessoal fala na televisão, e tem que ter cuidado com o que as pessoas falam na televisão. Outro dia eu fui visitar uma pessoa, ela estava com o copo na frente da televisão, irmão. Eu nunca vi televisão com sede. Eu não preciso botar um copo na frente da televisão para Jesus me curar. Isso é misticismo, irmão. Eu preciso pegar alguma coisa que eu toco, né, para poder me curar. Eu não. Eu me lembro uma vez que eu estava muito doente, estava mal, não tinha dinheiro para comprar remédio, irmão. Eu gemia de dor, de febre. A Marlene, ela não era crente ainda, não tinha se convertido. E eu gemendo, quente, calor, pegando fogo, não conseguia comer, emagreci 11 quilos em uma semana, passando mal.
eu deitei na minha cama e falei assim com meu Deus. Deus, quando a gente fala, Ele escuta a nossa oração. Deus escuta a tua oração. Eu falei, Deus, eu não tenho remédio nem para eu não tenho dinheiro nem para comprar um remédio, mas eu creio que o Senhor pode me curar. Estende tuas mãos sobre mim, Senhor, e cura a minha vida. Irmão, quando eu deitei, eu fiquei gelado que nem uma pedra de gelo. Eu fui primeiro no banheiro urinar, porque eu acho que quando dá febre, acho que a água quer sair do corpo, dá uma, sei lá. Fui no banheiro urinar, voltei e sentei. Nessa que eu sentei, eu pedi ao Senhor. Falei, Deus me ajuda. Eu fui assim, tateando para ir no banheiro. Uma febre, queimava. Quando eu deitei na cama, eu fiquei gelado. Aí Marlene, vendo o meu sofrimento, a minha gemedeira, botou a mão no meu pescoço. Quando ela botou, estava frio. Ela falou, homem frouxo. Porque ela não sabia que naquele momento Deus havia me curado. Eu não precisei de um copo d'água, eu não precisei de nada, irmão, eu só precisei de exercitar a minha fé e saber que quando eu oro ao meu Deus, Ele escuta a minha oração. O que eu preciso é saber que Deus escuta a minha oração. Eu não preciso de coisa para me tocar. A única coisa que Deus manda a gente orar, a gente fazer, amém? Amém? É ungir o enfermo. Deus fala, vai, pede presbítero, ou pastor, né? Pega lá, vamos ungir o enfermo. É o que a Bíblia fala para a gente ungir o enfermo. Não manda botar ele de cabeça para baixo, não fala para jogar água nele. Só manda tu ungir a cabecinha da criança e orar. Senhor, tomo posse da tua palavra. Na época eu não estava com óleo em casa. Na época também só era um obreiro na casa do Senhor. Mas na minha sinceridade do meu coração, eu orei e Deus escutou a minha oração, como pode escutar a sua também. Amém? Outra coisa, a falta de conhecimento nos leva nós muitas vezes usamos a persuasão humana, tentamos convencer as pessoas com o nosso próprio intelecto, a nossa sabedoria, e está errado. Não, a Bíblia fala que nós não convencemos ninguém. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo. O que você tem que fazer é pregar. Fala de Jesus e o Espírito Santo faz a obra. Aleluia. Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas que sabedoria humana, porque ele era conhecedor de tudo, ele era inteligente. Irmão, dos apóstolos ele era o top 10. Foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o mestre, né? Do momento era Gamaliel. Quem ensinou Paulo foi Gamaliel. Então ele tinha capacidade de conhecimento. Mas só que eu falo, eu não vou usar filosofia humana. Não usei filosofia humana. Persuasão. O que eu preguei foi a demonstração do Espírito, a palavra, né? O Espírito de poder de Deus na minha vida. E o que está faltando hoje na nossa vida é isso, irmão, a gente conhecer a Bíblia, para através dela a gente possa ver o poder de Deus. Porque assim, de que forma que vem o poder de Deus? Quando você fala assim, a Bíblia diz que o enfermo vai ser curado, então vem aqui, eu vou orar por você. Isso é a palavra se cumprindo. Então a manifestação do poder, irmão, nada mais é do que a confirmação das Escrituras. A confirmação das Escrituras, ela vai demonstrar o poder de Deus. Aquilo que Deus falou vai acontecer. Acabou. Aí a gente fala assim, você conhece pela experiência ou porque a Bíblia diz? Não, mas eu tive uma experiência, a experiência humana nada vale, irmão. Pode ser bom para você, mas não quer dizer que é doutrina e vai servir para o outro. Você tem que viver o que a palavra do Senhor diz. Confirmação das Escrituras na tua vida. Eu estou mudando. Glória a Deus, a Bíblia fala que tu ia mudar mesmo. Aleluia. Mas Deus está abrindo as portas para mim. Deus falou que ia fazer. Mas nenhum mal está acontecendo. Lógico, Deus já está te guardando. A Bíblia fala que Deus vai nos guardar. Olha, eu me senti protegida ou protegido. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Ou seja,
Usando, não é aquele anjinho da guarda que o pessoal acende vela para ele, não. Anjo não precisa de luz, irmão. Eles já são seres espirituais criados pelo Senhor. Não precisa acender vela para ninguém. Eles guardam a gente. Então, amado, muitas vezes nós acabamos sendo um pouco místico em algumas coisas. Tipo assim, olha, não conta para ninguém, tá? Por que não conta para ninguém? Ai, sei lá, né? O olho gordo. Irmão, para olho gordo tem oração Dait. Ai, não conta para ninguém. Eu não vou testemunhar, porque o pessoal vai pensar que eu estou cheio de dinheiro. Tem gente que pensa assim, irmão. Aí eu não vou demonstrar, eu não vou falar, porque vai ter alguém que vai ficar com o olho gordo em cima de mim. Irmão, fura o olho gordo. Maldição sem causa não encontra pouso, jamais. A pessoa pode colocar o despacho na porta da tua casa. Se você é coberto pelo sangue de Jesus, nenhum mal te acontece. Pode chutar, pode botar dentro. Aí eu e Ney fizemos isso aí outro dia, né, Ney? Pegamos um saco aqui, foram arrear uma macumba logo aqui do lado da igreja. Ah, não deu outra. As margaridas limparam toda a rua, irmão, mas a macumba elas não botaram a mão. Falei, deixa quieto que é agora mesmo que vai, pega pá. Ney abre o saco, foi charuto, foi tudo para dentro do saco. Não deu, ainda raspei o chão porque a vela tinha derretido. Falei, está repreendido em nome de Jesus. Você não tem que ter medo, irmão. Deus ou está contigo ou não está. Ou você tem Deus. A Bíblia diz que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia. Ou seja, Ele nos diz que Ele vai estar com a gente. Quem está com Deus está bem ou não? Ah, eu estou com Deus, mas eu tenho medo. Então tu não está com Deus, meu filho. Quem está com Deus confia. Quem está com Deus vai para frente, irmão. Aleluia. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Tem hora que o nosso coração não tem nada de Deus, só tem dos nossos interesses. E muita gente esquece que é necessário que a gente diminua e o nosso Deus cresça em nossas vidas. Diminuir não é ser capacho, mas é ser servo. É chegar e falar assim, eis-me aqui, Senhor, o que tu quer de mim? Aleluia. A manifestação do poder de Deus, a manifestação do poder na nossa vida também nos traz a última coisa que eu vou falar agora. Autoridade. Autoridade. Uma vez eu me lembro que uma irmã na igreja falou assim para mim, lá do Guarujá. Ai pastor, eu estou vendo um vulto na minha casa. O senhor vai lá orar? Eu falei, não. Até o pastor fala que não vai orar, é brincadeira, né? Eu falei, não. Sabe por quê? Eu não vou? Porque quem vai orar é você. Você tem autoridade dada por Deus. Na hora que aparecer a sombra andando, repreende em nome de Jesus, que a sombra vai sumir. Aí outro dia na igreja falou assim para mim, pastor, não é que deu certo? É óbvio, irmão. Deus nos dá autoridade. Autoridade. A gente aprende na palavra. Ah, eu estou com medo, estou escutando barulho. Está amarrado o barulho. Fica quieto aí. Uma vez eu estava na Argentina com o pastor Luiz, e no último dia da cruzada de milagres lá que a gente estava participando, irmão, deu 3, 4 horas da manhã, uma batia na parede. Bum, bum, bum. E em cima assim, blá, 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 do telhado. Blá, 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 blá. Eu falei assim, ô demônio, eu quero dormir. Se tu quiser bagunçar, bagunça em outro lugar. Aqui não, em nome de Jesus, vai parar esse barulho agora. Eu podia ficar, ai, tô com medo, que barulho, né? Chega, pastor Luiz, por favor, ora, que está fazendo barulho. Nós temos autoridade dada por Deus, irmão. Eu falei, em nome de Jesus, esse barulho vai parar porque eu quero dormir. Quando conhecemos a palavra de Deus, nós temos autoridade na nossa vida, irmão. Onde nós chegamos, a autoridade de Deus chega com a gente. Já contei a história que quando eu cheguei no lugar lá para orar pela mulher, o pai de santo estava lá, foi embora. Por quê? Porque eu era feio demais? Eu não sei se eu estou tão feio assim. Eu não cheguei armado.
Na realidade, irmão, eu cheguei lá como um servo de Deus. E quando o servo de Deus chega à frente dele. Os anjos de Deus chegam com ele. E quando eu cheguei, todo mundo, as trevas se dissiparam, irmão. Porque eu creio que a palavra de Deus me dá autoridade. E muitas vezes o povo perece porque não conhece a autoridade que tem. Ai, estou com medo, está com medo, continua com medo, irmão. A gente tem que crer na palavra de Deus e que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu já vim para a igreja aqui de guarda-chuva com uma chuva dessa assim, ó, andando na linha amarela, falar: meu Deus, que chuva é essa? Mas eu sei, eu não faço para Deus para ganhar presentinho, mas Deus falou para mim: eu sou o galardoador daquele que me busca. Então eu saí de casa para buscar o meu Deus, debaixo da chuva, irmão. E Deus vai responder a minha oração, não porque é obrigado, mas porque Ele ama aquele que busca Ele. Então, amado, nós precisamos, como igreja do Senhor, Jesus mesmo disse: olha, vocês não conhecem as Escrituras nem o poder. O povo perece porque não conhece as Escrituras. Paulo demonstra que ele pregou uma palavra de poder no Espírito Santo. O Espírito guiava ele e ele pregava a palavra. Aleluia. Essa palavra é a palavra que está à disposição de você. Você nunca vai conhecer Deus se você não ler a Bíblia, porque Deus se mostra através dessas páginas. Você vai ficar lutando como qualquer outra pessoa. Pare de lutar e deixa Deus lutar por você.